Extrovertido, versátil e astro do rock, Bon Scott foi o segundo vocalista do AC/DC. Logo no início da década de 70, ele fez parte da ascensão de uma banda que não sabia que sua fama teria um alcance ilimitado. Com seu jeans apertado, sem camisa e usando colete, ele dava voz à banda e percorria o palco com uma atitude que deixava claro seu novo estilo. A rebeldia fazia parte de sua vida, sempre vivida no limite, ele comprovou isso. Experimentou a heroína e, com ela, o gosto da morte, pelo menos é o que alguns acreditam. Líder carismático, fanfarrão e descarado, era impossível que passasse despercebido. Sua vida foi vivida ao máximo, com um preço altíssimo por se consumir nela. Mais de 40 anos após sua morte, várias versões do que realmente aconteceu disputam o topo. Só existe uma chave. E já faz muito tempo que ele não está mais entre nós, mas nos deixou um legado insuperável. A morte veio buscá-lo na madrugada de 19 de fevereiro de 1980, o dia em que ele morreu. Bon Scott? Atualmente, muitas músicas gravadas por Bon Scott com AC/DC estão indisponíveis ou bloqueadas em alguns países. Bon Scott nasceu em 9 de julho de 1946 na Escócia. Aos 6 anos, emigrou para a Austrália com seus pais Charles e Isabel. Era a década de 50 e o Reino Unido tentava se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial. Com alto desemprego, a Austrália oferecia trabalho não qualificado, uma alternativa. Já estabelecido em Fremantle, o pequeno Scott aprendeu a tocar gaita de foles e tambor na Coastal Scotty, mas seu sotaque fez com que sofresse gozações por parte dos amigos. Ele gostava de ir à missa e esse era um dos seus programas favoritos quando criança, embora sua única razão para ir fosse cantar no coral. Pode-se dizer que até os 10 anos de idade Scott era submisso e obediente, mas com a adolescência as coisas mudaram, e não para melhor. Ele foi expulso da escola quando tinha 15 anos, devido ao seu comportamento rebelde e incontrolável. Passou alguns meses na prisão de Fremantle, também em um centro de avaliação, e 9 meses na instituição juvenil Riverbank. Ele foi acusado de dar uma identidade falsa à polícia, roubar gasolina e fugir de uma custódia legal. Scott, sem dúvida, estava traçando um caminho a seguir que se distanciava do típico dos jovens da sua idade. Depois de cumprir a pena, sua família o incentivou a entrar para o exército. Ele serviu brevemente no exército de terra da Austrália, mas foi dispensado por inadaptado social por não se adaptar às normas. Seu pai, Charles, que era padeiro, o empregou como ajudante e Scott, já com 17 anos, vendia pãezinhos quentes. Foi durante esse tempo que ele começou a tocar bateria e cantar em uma banda de blues chamada Spectors. Esse foi seu primeiro contato com a música fora da igreja. Lá, Scott se destacava mostrando seu fanatismo por Little Richard. The Spectors acabou se tornando The Valentines, que tinha um som muito mais pop. Eles foram muito bem, chegando a gravar um single para a Coca-Cola. Com sucesso, tiveram coragem de deixar a Austrália, mas os excessos fariam sua estreia. Scott se tornaria um dos primeiros músicos a ser preso por um período de 3 meses por posse de maconha. Isso, somado às diferenças entre os membros da banda, acabou por dissolver o grupo. Terminada a breve sentença, Scott saiu da prisão e entrou de vez para a banda de blues rock Fraternity, que fazia sucesso, e se mudou para Sydney. Depois disso, 2 novos álbuns foram gravados, Love Stock e Flaming Galak. Quando tinha 25 anos, teve a oportunidade, junto com a Fraternity, de fazer uma turnê pela Europa. Foi na Fraternity que Scott mostrou sua voz potente e aguda e, aos poucos, deixou aparecer a imagem que lhe daria fama. Camisetas regatas, justas ou simplesmente com o torso nu, jeans puxados até o umbigo e super apertados. Era o ano de 1971. 2 anos depois, Scott enfrentaria outra separação de sua banda musical. Na volta da turnê pela Inglaterra, Fraternity se separou. Sem perder tempo, ele se juntou a outro grupo chamado Peterhead Mount Lofty Rangers. Durante seus sonhos de ser músico, em setembro de 1972, Bon conheceu Irene Thornton, que se tornaria sua esposa. Eles se conheceram em uma festa e tudo aconteceu muito rápido.
Eles se completavam tanto nas coisas boas quanto nas não tão boas. Ambos gostavam de beber em excesso e fumar maconha o dia todo. Eles se casaram de improviso porque, com a Fraternity, Scott viajaria para a Inglaterra. E os organizadores do festival disseram que só pagariam a viagem para as esposas dos membros da banda, não para as namoradas. Mas o relacionamento não duraria muito, já que quando Bon aceitasse outros projetos, ele deixaria Irene. Ao que parece, ela queria ter um relacionamento mais estável e sério, mas Bon só queria ser famoso. Bon Scott tinha uma van que, segundo a banda, ele dirigia loucamente e muito rápido. Um dia, depois de alguns ensaios, ele sofreu um terrível acidente. Naquela tarde, ele chegou à sala de ensaios cansado, já com algumas garrafas de uísque no corpo. Ele brigou com a banda ao terminar e saiu bêbado em sua moto. Devido ao acidente, ele teve sérios problemas de saúde e várias lesões físicas. Os dentes dele estavam presos com fios e haviam colocado um respirador nele. Um braço estava fraturado, além de uma perna e do nariz. Ele sofreu uma concussão cerebral que o fez ficar em coma por 18 dias. Dessa vez, quase perdeu a vida. Enquanto Scott se recuperava, a Fraternity se reuniu novamente com o novo vocalista Jimmy Barnes. O destino de Bon Scott estava em outro lugar e ele estava prestes a descobri-lo. Scott conheceu a AC/DC dos irmãos Angus e Malcolm Young, quando Dave Evans era o vocalista. Ele era o motorista dos Young. Scott se surpreendeu e admirou a garra da banda, enquanto ela ficou impressionada com sua voz e personalidade. Foi assim que Bon Scott passou a ser a voz do AC/DC em 1974, depois que os irmãos Young decidiram expulsar Dave Evans. Era 1975, o AC/DC decolava rumo ao sucesso sem freios. O álbum de lançamento, chamado High Voltage, seria o ponto de partida para uma das bandas mais importantes da história do rock. A chegada de Bon Scott à banda renovou completamente a ideia que os irmãos Young tinham. Bon era 9 anos mais velho que Angus, 7 a mais que Malcolm e já tinha experiência musical. De certa forma, ele trouxe profissionalismo para a banda e isso chamou a atenção da indústria. Bon tinha uma maneira única de cantar e de comandar o palco. Ele subia nas caixas de som a uns 5 metros de altura e de lá se jogava em queda livre. Os membros da banda sempre achavam que ele ia morrer, mas ele ressurgia no meio do povo. Esse contato os tornou explosivos. A voz de Scott os colocava no mesmo nível de grandes como Robert Plant, do Led Zeppelin, que se destacava amplamente com seu estilo único de cantar e interpretar. Da mesma forma que o AC/DC avançava como um trator no mundo da música. Bon Scott se envolvia cada vez mais com drogas pesadas como a heroína. Foi em 1975 que Bon Scott teve sua primeira overdose de heroína. Diziam que Scott namorava uma menor de idade que conheceu nas turnês do AC/DC. Ao que parece, foi ela quem o incentivou a se injetar várias vezes, a ponto de ficar inconsciente. Por sorte, a ambulância chegou a tempo e o salvou. Russell Coleman, baterista do grupo no início, contou: uma vez, numa festa, Bon tomou uma dose dupla de morfina. Uma garota me ligou dizendo: você tem que vir para casa, parece que Bon está morto. Ele foi até lá e encontrou Bon caído no chão, completamente azul. Teve que levá-lo imediatamente para um hospital. A vida lhe dava novas chances, mas as drogas pesadas não eram tudo. Seu vício em álcool não ajudava em nada. O sucesso do AC/DC, com ritmo intenso e pura adrenalina, levou todos ao limite. Bon mesmo já havia dito que não chegaria aos 40 anos pela vida que levavam. Festas sem fim, álcool, uso de heroína e maconha, pouco descanso e turnês internacionais. O ponto final estava se aproximando. De volta da Austrália, Bon Scott contou a um velho amigo que já estava farto desse circo. Com o lançamento do 5º álbum de estúdio do AC/DC Highway to Hell, no verão de 79, o sucesso da banda disparou de uma forma que eles nunca imaginaram. Venderam milhões de unidades, tornando-se os primeiros a conseguir isso. Mas, por outro lado, segundo os irmãos John, a gravação de Highway to Hell foi muito complicada. Bon Scott sempre chegava atrasado ou simplesmente não aparecia, e quando ia, estava alcoolizado.
Seu estilo de vida interferia no ambiente profissional e, no entanto, o disco foi gravado com resultados excelentes. Os membros do AC/DC já não suportavam sua indisciplina e descontrole. Como eu disse no começo deste vídeo, existem várias hipóteses sobre a morte de Bon Scott, e mesmo mais de 40 anos após o ocorrido, todas essas hipóteses coexistem. E nenhuma consegue chegar ao topo e esclarecer o que realmente aconteceu com esse artista. Angus e Malcolm Young contam e representam a versão oficial dos últimos momentos de Bon Scott. Eles eram companheiros no AC/DC e relataram tudo com aval da certificação da polícia e dos médicos que tomaram providências na época. Segundo eles contam, em janeiro de 1980, o cantor se encontrou com os irmãos Young, depois que eles o chamaram para um estúdio de gravação em Londres. Bon contou que foi ao dentista, algo que não fazia com frequência. A ideia era mostrar a música que eles tinham composto para a banda depois do sucesso de Highway to Hell. A intenção, obviamente, era que Bon ouvisse a música e escrevesse as letras. Muitas dessas letras brilhariam no disco Back in Black, mas isso não aconteceu. Um mês após a reunião com os irmãos Young, Bon Scott foi encontrado morto em seu carro em 19 de fevereiro de 1980, aos 33 anos. Aparentemente, a causa foi asfixia por intoxicação alcoólica. Mais especificamente, a causa certificada da sua morte foi intoxicação alcoólica e morte acidental por broncoaspiração, o que significa que ele se afogou no próprio vômito. Jesse Frank, escritor e jornalista britânico-australiano, apresentou outra versão desse trágico final. Ele escreveu 2 livros com dados específicos e depoimentos sobre a banda e seus integrantes, chamados The Brothers Who Built, AC/DC e Bond The Last Highway. Em um jornal, Jesse afirmou: "Não há dúvida alguma de que Bon Scott morreu de uma overdose de heroína. Reconstruí a noite de 18 de fevereiro de 1990 conversando com quem esteve com ele. E essa é a realidade." Por que os colegas de banda dele mentiriam e ocultariam a verdade? Esse final não era esperado, dado o estilo de vida que Bon Scott levava. A opinião formada de Jesse Data é que Bon Scott, na verdade, não se dava muito bem com os irmãos John. Essa hipótese é reforçada porque, após a morte de Bon, algumas letras de Back in Black, como You Shook Me All Night Long, não foram creditadas a ele. Por que conto isso a você? Porque Back in Black é o segundo disco mais vendido da história dos Estados Unidos, ficando atrás apenas de Thriller, de Michael Jackson. Estamos falando de muito dinheiro em jogo, dinheiro que poderia ter ido para os herdeiros de Scott e que acabou ficando nas mãos dos Young. Segundo Jesse Bon, Scott tinha em sua conta corrente, ao morrer, $31.162, algo incomum para alguém que foi o vocalista de uma das maiores e mais bem-sucedidas bandas no momento de sua morte, e até mesmo que continua sendo até hoje. Mas para outros, para poder entender o que aconteceu naquela noite de 18 de agosto de 1900 e 80 horas antes da morte de Bon Scott, deve-se levar em conta a opinião de uma pessoa, Alistair Kinnear. Ele foi um grande companheiro de festas e, acima de tudo, da última que Bon teve antes de morrer. Segundo Kinnear, ele e Scott estiveram bebendo em vários bares de Londres. Bon Scott estava tão bêbado que Kinnear decidiu levá-lo para sua casa em seu carro, um Renault 5. A noite não tinha mais o que oferecer. Kinnear, ao ver Bon tão pesado e inconsciente do que tinham bebido, e com a intenção de não acordá-lo, colocou uma manta sobre ele, fechou as portas do carro, deixando-o dentro e foi embora. Essa foi a última noite de Bon e Kinnear foi o último a vê-lo com vida. No dia seguinte, Bon estava morto dentro do seu carro. Quem realmente era esse Kinnear? Era um traficante com quem Bon costumava festejar e, consequentemente, usava drogas. Ele era quem conseguia heroína para ele, e naquela noite não foi diferente. Bon usou e teve uma overdose. Só existe uma dúvida para Jesse Fink, o autor do livro: se Scott realmente morreu no carro ou se ele faleceu antes e colocaram seu corpo lá dentro.
Kinnear sumiu após a notícia da morte de Bon Scott ganhar destaque na mídia. E não só isso, né? Seu paradeiro se perdeu completamente depois do ano de 2006. Mas, ainda mais intrigante, existe um atestado de óbito dele em Madrid, datado de 2015, mas seu corpo nunca foi encontrado. Naquele dia, Angus Young recebeu a notícia de vários conhecidos, e ele não queria acreditar até ligar para seu próprio empresário, que confirmou a notícia. Segundo Angus, esse foi o momento mais difícil de sua carreira. Mas como Bon realmente era? Por que todos têm lembranças tão positivas dele? Mais de 40 anos após sua morte, as pessoas ainda se lembram dele com tristeza pelo seu fim trágico, mas também como um dos vocalistas mais marcantes dos palcos. Na biografia de Bon Scott, escrita por Clinton Walker, é apresentada uma pessoa bem diferente daquela que se via na época. Bon era um homem atencioso, cordial, generoso e muito divertido, sem dúvidas. Tanto é assim que o chamavam de Bon, o Agradável, por causa de Simon, o Agradável, um personagem do Agente 86, cuja arma secreta era simplesmente agradar a todo mundo. Também tinha suas fraquezas, como as mulheres que ele adorava, e gostava de estar rodeado por elas e se tornar o centro das atenções. Antes de liderar uma das bandas mais populares da história, Bon Scott foi mecânico de balanças, carteiro, fazendeiro, pescador de caranguejos e entregador. Ele também escreveu para o jornal australiano God's Set, onde falava sobre outras bandas que, segundo Bon, enganavam seus seguidores pelo fato de superproduzirem seus sons. Sobre sua formação musical, ele nunca teve aulas de canto, muito pelo contrário. Enquanto ouviam blues, bebiam muito uísque considerado excelente. Todas as manhãs, ele gargarejava com mel e vinho tinto de Conaguarra. Sem dúvidas, um personagem autêntico. Viveu no limite, mas sempre fiel aos seus princípios e jeito de ser. E como diz a música Jailbreak do AC/DC, tudo em nome da liberdade, tudo em nome da liberdade. Uma vida curta para um grande da história da música que morreu sozinho, mas certamente satisfeito por ter deixado sua marca. Dessa forma, sua passagem por este mundo de finalmente ter se tornado aquilo que tanto desejava. Uma estrela do rock que brilhará para sempre. E até aqui o vídeo de hoje sobre Bon Scott. Quero que compartilhem aqui embaixo suas histórias, suas experiências, suas opiniões sobre AC/DC. Qual sua música e disco favoritos da banda? Já viram o show ao vivo? Como foi? Contem tudo sobre essa banda nos comentários abaixo. Deixarei alguns vídeos para vocês maratonarem. Sem mais nada a dizer, vou me despedir. Meu nome é Magnus Mephisto e este foi Ode Aqui. Adeus. Exploração X, meu primeiro livro, já está disponível em todas as livrarias.